Meu filho me disse que eu estragaria as fotos do casamento dele. 450 mil reais eu dei para ele 5 anos atrás. E agora minhas mãos calejadas de tanto fazer bolo de cenoura para fora iam destoar da estética clean do evento. Eu estava sentada na minha kitnet quando vi. Domingo à tarde, rolando o Instagram sem pensar em nada, só matando tempo antes de fazer a janta. Aí apareceu um story da prima Sônia, aquela que a gente só vê em velório. Ela tinha repostado um negócio cheio de flor dourada, letra cursiva chique, aquelas coisas. Save the date. Gustavo e Vanessa. Dia 20 do mês que vem. Grand Palace Hotel e Resort. Meu coração parou. Eu li de novo. De novo. De novo. Grand Palace. O hotel mais caro da cidade. Aquele que passa na TV quando tem casamento de jogador de futebol. Meu filho ia casar. E eu estava sabendo pelo Instagram da Sônia. Liguei na hora. As mãos tremiam tanto que errei o número 2 vezes. Alô, mãe? A voz dele veio meio irritada, como se eu tivesse atrapalhado alguma coisa importante. Gustavo, filho. Minha voz saiu fina, fraca. Eu vi aqui no celular. Você vai casar? Silêncio do outro lado. Daqueles que duram 1 segundo, mas parecem 1 hora. Ah, é. Então. Ele pigarreou. A gente ia te falar pessoalmente, mãe. É que decidimos fazer algo bem petit comité, sabe? Só contatos profissionais e padrinhos mesmo. E a Vanessa achou que a senhora ia ficar muito cansada com essa sua pressão alta e tudo. Petit comité. Eu nem sabia o que era isso. Mas, filho, casamento é família. Eu sou sua mãe. Eu sei, mãe, eu sei. Por isso a gente pensou em fazer um almoço especial depois. Só eu, você e a Vanessa. Naquele restaurante que a senhora gosta, o da comida aquilo perto da sua casa. O da comida aquilo. Enquanto ele ia casar num hotel que cobra R$ 800 por pessoa, só no buffet. Gustavo, eu não entendo. Eu sou sua mãe. Como assim eu não vou pro seu casamento? Mãe. Ele suspirou, daquele jeito cansado que ele faz quando acha que eu não entendo as coisas. Sinceramente, é um evento black tie. A Vanessa contratou fotógrafo de revista. A senhora... Bom, a senhora não tem o perfil do evento. Vai estragar a harmonia das fotos no altar. Estragar a harmonia das fotos. Eu desliguei sem falar nada. Nem tchau, nem tá bom, nada. Só apertei o botão vermelho e fiquei olhando para a tela preta do celular. Depois levantei, fui até o banheiro e vomitei. Fiquei abraçada no vaso sanitário não sei quanto tempo, com o gosto de bile na boca e o peito doendo, que nem quando o pai dele morreu. Comenta aí de qual cidade você tá vendo isso. Mas deixa eu voltar pro começo, que você precisa entender como eu cheguei nesse ponto. 5 anos atrás, quando o Reinaldo morreu, a gente tinha uma casa boa na Muca. 3 quartos, quintal com jabuticabeira, garagem para 2 carros. A gente tinha comprado aquela casa em 1992, pagando prestação que doía. Mas era nossa, nossa mesmo, sem banco, sem nada. 2 meses depois do velório, o Gustavo apareceu aqui com a Vanessa. Ela era namorada nova na época, toda produzida, unha de gel, cabelo alisado, bolsa de marca. Sentaram os dois no sofá da sala e o Gustavo começou a falar. Que ele tinha uma oportunidade única, uma startup de investimentos, que os sócios precisavam de capital, que ia dar muito dinheiro, que em 2 anos a gente ia estar rico, que ele ia comprar uma cobertura em Alphaville e a gente ia morar todo mundo junto, eu, ele e a Vanessa. Mãe, a senhora vai ter uma suíte com closet. Vai poder parar de trabalhar. A gente vai cuidar da senhora. Eu olhei para a cara dele. Meu filho, meu único filho. O menino que eu criei sozinha enquanto o pai trabalhava de motorista de ônibus 12 horas por dia. O menino que eu paguei cursinho, paguei faculdade particular, paguei inglês, paguei tudo. A Vanessa ficou quieta, mas sorria. Um sorriso pequeno, de canto de boca. Quanto você precisa, filho? 450 mil, mãe. Eu sei que é muito, mas a casa vale isso. E vai valer a pena, eu juro. 450 mil reais. O Reinaldo tinha deixado 100 mil de seguro. Mais os 50 que a gente tinha guardado para o meu enterro. A casa valia 600.
Sobrava dinheiro até para eu me virar um tempo. Mas o Reinaldo sempre foi precavido. Antes de morrer, já meio ruim da cabeça por causa do AVC, ele chamou o Gustavo um dia e fez ele assinar um papel. Uma confissão de dívida. Eu achei exagero na época. Falei que era bobeira desconfiar do próprio filho. Cida, ele disse, segurando minha mão com aquela mão já meio torta. Confiança é uma coisa, documento é outra. Assina aí, Gustavo. Se der tudo certo, a gente rasga. Se der errado, sua mãe não fica na rua. O Gustavo assinou meio sem graça, meio rindo. Pai, que paranoia. 2 meses depois o Reinaldo morreu. E eu, besta, guardei aquele papel numa pasta velha escrito mortos, que ficou no fundo do armário. Vendi a casa em abril. O Gustavo pegou os 450 mil. Me deu um abraço apertado, com lágrima nos olhos. Mãe, a senhora não vai se arrepender. Daqui 1 ano a gente tá na cobertura. Comprei uma kitnet aqui na Penha. 40 metros quadrados. R$ 2.100 de aluguel. O resto do dinheiro eu guardei para ir vivendo. 1 ano se passou. A startup virou fumaça. O Gustavo arrumou desculpa. Mãe, o sócio desviou dinheiro. Foi uma fraude. A gente está processando. Mas ele não voltou para morar comigo. Comprou um apartamento em Alphaville, no nome dele e da Vanessa. 3 quartos. Suíte com hidromassagem. Vaga na garagem com carregador para carro elétrico. É investimento, mãe. Não dava para perder a oportunidade, mas fica tranquila. Logo, logo eu arrumo as coisas e compro a cobertura pra gente. Eu acreditei. Porque mãe acredita, né? Mãe sempre acha que o filho tá fazendo o melhor, que tá passando por dificuldade, que logo melhora. Nos primeiros meses ele ainda vinha aqui, trazia a Vanessa. A gente almoçava, conversava, mas sempre tinha uma tensão no ar. A Vanessa olhava para os meus móveis velhos, para o chão de cimento queimado, rachado, para a pia manchada. Não falava nada, mas eu via. Teve um dia que ela chegou aqui de salto alto, salto fino, pisou numa poça de água perto do tanque e escorregou. Não caiu, mas fez aquela cara. Sabe aquela cara? De nojo. De que lugar é esse? Aí as visitas começaram a espaçar. 1 vez por mês. Depois a cada 2 meses. Depois, só nas datas. Aniversário, Natal, Dia das Mães. E sempre aquela desculpa. Trabalho, correria, reunião, cliente. Mas eu via o Instagram dele. Via foto em restaurante chique. Viagem para Gramado. Fim de semana em resort. Roupa de marca. Relógio novo. E eu aqui. Fazendo bolo de cenoura por encomenda para complementar a renda. Deixa eu te explicar como é minha vida hoje. Eu recebo R$ 2.200 de pensão por morte do Reinaldo. Faço uns R$ 1.000 de bolo e salgado por mês, quando tem encomenda. R$ 3.200 no total. Aluguel, R$ 2.100. Luz, R$ 180. Remédio da pressão e da diabetes, R$ 320. Mercado, R$ 500, sendo que eu já corto tudo que posso. Compro frango, nunca carne. Macarrão, arroz, feijão, ovo, pão, margarina, não manteiga, sobra zero. R$ 0. Ah, mas tem mais, tem o consórcio. Porque o Gustavo me pediu para fazer um consórcio de carro no meu nome. Mãe, meu CPF está comprometido por causa da startup, mas eu preciso de um carro para trabalhar. Faz para mim? Eu pago as parcelas. R$ 300 por mês. Que ele paga quando lembra. Que quando não paga, eu tenho que tirar do mercado. E hoje eu descobri que ele vai casar. No Grand Palace, R$ 800 por pessoa. 200 convidados no mínimo. R$ 160 mil só de buffet. E eu não posso ir porque vou estragar as fotos. Passei o domingo chorando. Chorei abraçada num álbum de foto velho, aquele de capa dura azul que tá todo descascado. Tem foto do Gustavo bebê. Do Gustavo no primeiro dia de aula, com aquela mochila do Pokémon que eu comprei parcelado em 6 vezes no cartão. Do Gustavo na formatura da faculdade, de beca, sorrindo, e eu do lado dele com aquele vestido verde que eu mandei fazer na costureira porque não tinha dinheiro para comprar pronto. Eu que sentava na máquina de costura de madrugada, fazendo roupa para ele ir bonito na escola. Eu que acordava às 5 da manhã para fazer marmita para o Reinaldo e lanche para o Gustavo.
Eu que trabalhava de pé na cozinha do buffet 12 horas por dia para pagar cursinho. E agora eu ia estragar as fotos dele. Na segunda-feira, eu acordei às 6. Não tinha dormido direito. Fiquei olhando para o teto a noite toda com aquela dor no peito que não passa. Fiz café, pão com margarina. Sentei na mesinha da cozinha, aquela que balança porque um dos pés está torto. Olhei para as minhas mãos, mãos de quem trabalhou a vida inteira. Unha curta, sem esmalte. Pele ressecada. 2 marquinhas de queimadura na base do polegar de quando esbarrei na forma quente semana passada. Essas mãos que pagaram tudo para ele, que fizeram ele virar o homem que ele é hoje. Essas mãos que agora iam estragar a harmonia das fotos. Levantei, fui até o armário do quarto. Lá no fundo, embaixo de um cobertor velho, estava a pasta. Pasta de papelão verde, já amarelada nas bordas, escrito Mortos com caneta preta. Dentro tinha a certidão de óbito do Reinaldo. Tinha a certidão de casamento nossa. Tinha recibo de jazigo. E tinha aquele papel. Peguei o papel, li de novo. Depois de 5 anos, li cada palavra. Confisão de dívida. Eu, Gustavo Silva, CPF XXXX, declaro que recebi de minha mãe, Maria Aparecida da Silva, CPF XXXX, a quantia de R$450 mil, R$450 mil, a título de empréstimo familiar para fins de investimento empresarial. Comprometo-me a devolver o valor integral no prazo de 60 meses a contar da data de assinatura, ou imediatamente em caso de venda ou alienação do imóvel adquirido com os recursos ora recebidos. Em caso de inadimplência, autorizo a execução da dívida com garantia real sobre o imóvel situado. E tinha o endereço do apartamento de Alphaville, aquele que ele dizia que era investimento. E tinha a assinatura dele e a minha, e 2 testemunhas. O vizinho seu Orlando e a dona Neuza da padaria. 60 meses. 5 anos, contei nos dedos. Abril de 2020, maio, junho, julho. Abril de 2025. 3 semanas atrás tinha vencido o prazo. Fiquei olhando para aquele papel. O Reinaldo tinha razão. Confiança é uma coisa, documento é outra. Sentei na cama. O colchão afundou, aquele barulho de mola velha. Fiquei ali segurando o papel, sentindo o peso dele. Não era raiva que eu estava sentindo. Ainda não. Era uma tristeza tão grande que parecia que ia me engolir. Uma tristeza de perceber que meu filho tinha vergonha de mim. Mas aí veio uma coisa diferente. Uma coisa fria. Que começou no estômago e foi subindo. Eu tinha criado ele para ser homem de bem. Para ser grato. Para ter caráter. E ele tinha virado isso. Um homem que tratava a própria mãe que nem lixo. Que pegava R$450 mil e sumia, que morava em apartamento de luxo enquanto a mãe comia pão com ovo, que ia casar gastando uma fortuna e não convidava a mãe porque ela ia estragar a estética. Lembrei de uma coisa que o Reinaldo falava sempre. Cida, bondade não é sinônimo de trouxa. Você pode amar alguém e ainda assim exigir respeito. Guardei o papel de volta na pasta. Vesti uma calça jeans, uma blusa de malha, uma sapatilha velha. Passei um batom. Peguei a bolsa. Saí. Desci os 4 andares a pé. O elevador daqui tá quebrado faz 2 meses. Meu joelho reclamou em cada degrau aquela pontada que o médico disse que é artrose. Peguei o ônibus. R$6,50. Sentei no banco perto da janela, segurando a bolsa no colo. Desci no centro. Caminhei 3 quarteirões até o Grand Palace. Nunca tinha entrado ali. Só passava de ônibus e olhava de longe. É um prédio enorme, com aquelas colunas brancas na frente, jardim com fonte, manobrista na porta. Entrei. O segurança olhou para mim meio torto, mas não falou nada. O saguão era tudo mármore. Lustres enormes, cheiro de perfume caro no ar. Tinha uma recepção com 3 moças de tailleur preto, cabelo preso, sorriso de propaganda de pasta de dente. Me aproximei. A moça me olhou de cima a baixo. Rápido, mas eu vi. Bom dia, em que posso ajudar? Bom dia, eu queria falar com o dono do hotel. Ela piscou. Senhor...
A senhora tem agendamento? Não, mas eu preciso falar com ele, com o Humberto. O sorriso dela ficou meio duro. O senhor Humberto não atende sem agendamento. Se a senhora quiser deixar um recado... Moça, é importante. Fala para ele que é a dona Cida, da Muca. Ele vai lembrar. Ela olhou para a colega do lado. A outra deu de ombros. Vou verificar. Um momento. Ela pegou o telefone. Ficou falando baixo, com a mão na frente da boca. Eu fiquei ali parada, segurando a bolsa, sentindo todo mundo me olhando. Um casal passou por mim, ela de vestido de marca, ele de terno. Me olharam como se eu fosse vendedora de bala. A recepcionista desligou. O sorriso dela tinha mudado. Ficou surpreso. A senhora pode subir. 20º andar, última porta à esquerda. Entrei no elevador, espelhado, com música clássica tocando baixinho. Me vi no reflexo. Cabelo grisalho meio bagunçado. Blusa desbotada. Bolsa velha, alça já costurada 2 vezes. 20º andar. A porta abriu. Um corredor com carpete grosso, quadros nas paredes. Bati na última porta à esquerda. Entra! Abri. Era um escritório enorme, mesa de madeira escura, janela de vidro do chão ao teto com vista para a cidade inteira. E atrás da mesa, um homem de uns 50 e poucos anos, cabelo grisalho nas têmporas, terno sem gravata. Ele levantou. Ficou me olhando. Aí, o rosto dele mudou. Dona Cida? Eu só consegui acenar com a cabeça. Ele deu a volta na mesa, veio até mim e me abraçou. Dona Cida, meu Deus, quanto tempo! Quando ele me soltou, eu vi que ele estava com os olhos vermelhos. Senta, por favor. Ele puxou uma cadeira para mim, cadeira de couro macio que deve custar mais que minha geladeira. Eu sentei. Ele sentou na beirada da mesa, de frente para mim. A senhora nem imagina. Eu tento te achar faz anos. Mudei de endereço, perdi o contato. Dona Cida, a senhora... Ele balançou a cabeça. A senhora salvou minha vida. Eu não lembrava dele assim. Lembrava de um menino magrelo, de uns 20 anos, que morava de favor na casa da tia, em frente à minha casa lá na Muca. Isso foi há mais de 20 anos. Ele tinha arrumado um emprego de office boy, mas o salário era uma miséria. Vivia com fome. Eu via ele sair de manhã cedo, voltar de noite, comendo pão com salsicha que a tia dava para ele. Um dia a tia brigou com ele e botou para fora. Eu vi ele dormir na calçada. Chamei ele. Dei um prato de comida. Arroz, feijão, bife. Ele chorou comendo. Fiz isso todo dia durante 6 meses, até ele juntar dinheiro, alugar um quartinho e sair dali. Ele sumiu depois. Eu nunca mais vi. E agora ele estava aqui, dono do Grand Palace. Humberto. Minha voz falhou. Eu vim pedir uma ajuda. Ele pegou minha mão. Dona Cida, tudo. O que a senhora precisar. Aí eu contei. Contei tudo. O Reinaldo que morreu. A casa que eu vendi. Os 450 mil que eu dei pro Gustavo. A promessa da cobertura. O apartamento que ele comprou em Alphaville. As visitas que pararam. E o casamento. O casamento aqui, no hotel dele. Que eu descobri pelo Instagram. Que eu não fui convidada porque ia estragar as fotos. Quando terminei de falar, eu estava chorando. Aquele choro feio, soluçando, limpando o nariz na manga da blusa. Humberto estava com o maxilar travado. Os olhos dele eram 2 brasas. Esse filho da mãe vai casar aqui, no meu hotel. Ele levantou. Andou até a janela. Ficou olhando lá para fora, as mãos nos bolsos. E não convidou a senhora. Eu só queria saber se dá para eu ficar num cantinho, escondida, só para ver meu filho casar. Eu pago, Pagar? Ele virou para mim. Dona Cida, a senhora vai estar nesse casamento, mas não escondida. A senhora vai ser a rainha. Ele voltou, se agachou na minha frente, segurou minhas 2 mãos. A senhora vai ficar na suíte presidencial. Vai ter acesso ao spa, vai ter um vestido, vai entrar nessa festa pela porta da frente e vai sentar na mesa da diretoria, comigo. Eu não conseguia falar, só chorava. E tem mais. Ele apertou minhas mãos.
Eu quero que esse moleque pague pelo que fez. A senhora tem alguma coisa? Algum documento? Alguma prova? Abri a bolsa com as mãos tremendo. Tirei a pasta. Tirei o papel. Ele leu. Leu de novo. Aí sorriu. Mas não era um sorriso feliz. Era um sorriso perigoso. Dona Cida, deixa comigo. Humberto pegou o telefone. Apertou um botão. Fernanda, cancela minha agenda da tarde e me agenda com o Ricardo Cláudio. Advogado, diz que é urgente. Desligou. Olhou para mim. A senhora vai almoçar comigo, agora. Me levou para um restaurante dentro do próprio hotel. Um lugar só para hóspedes e diretoria. Mesa com toalha branca, guardanapo de pano, garçom de colete. Eu sentei meio sem jeito. Todo mundo ali estava de roupa chique. Eu com minha blusa desbotada da Riachuelo. Pode pedir o que quiser, dona Cida. Olhei o cardápio. Não tinha preço. Quando não tem preço, é porque é caro demais para você saber. Pedi um filé com fritas. Veio num prato enorme com decoração, aqueles legumes cortadinhos em volta. O garçom serviu vinho na taça sem eu pedir. Cortesia da casa, senhora. Comi devagar, mastigando direito. A carne derretia na boca. Fazia quanto tempo que eu não comia carne? Carne de verdade, não moída de segunda em promoção. Humberto comia me olhando, meio sorrindo. Sabe, dona Cida, quando eu comecei a ganhar dinheiro, a primeira coisa que eu fiz foi procurar a senhora. Fui na casa antiga, tinha gente diferente morando. Perguntei para os vizinhos, ninguém sabia. A gente vendeu faz 5 anos. Eu queria te dar um apartamento, queria te sustentar para o resto da vida, como agradecimento. Olhei para ele. Esse menino que eu dei prato de comida virou isso, dono de hotel, rico, poderoso, e lembrava de mim. E meu próprio filho, que eu carreguei na barriga, que eu criei, que eu dei tudo. A garganta fechou de novo. Mas a senhora está aqui agora. Humberto limpou a boca no guardanapo. E eu vou poder retribuir pelo menos um pouco. Depois do almoço, ele me levou até uma sala de reunião. Lá tinha um homem de uns 40 anos, meio careca, óculos de armação grossa, pasta de couro. Dona Cida, esse é o Dr. Cláudio, advogado, um dos melhores de São Paulo. O homem me cumprimentou. Aperto de mão firme. Humberto me explicou a situação. Posso ver o documento? Entreguei o papel. Ele leu. Pegou uma lupa, olhou a assinatura. Tirou foto com o celular. Ficou ali digitando no notebook uns 10 minutos. É válido. Confissão de dívida com garantia real. Testemunhas, reconhecimento de firma, tudo certinho. Ele olhou para mim por cima dos óculos. A senhora quer executar a dívida? Eu não sei. Eu só quero que ele me respeite. Dona Cida, o advogado tirou os óculos, limpou com a gravata. Vou ser direto com a senhora. Seu filho pegou 450 mil reais. Faz 5 anos. O documento prevê correção monetária e juros de 1% ao mês. A dívida hoje atualizada está em 807 mil reais. 807 mil reais. O apartamento que ele comprou com esse dinheiro está no nome dele, com garantia real prevista no contrato. Ou seja, a senhora pode executar a dívida e penhorar o imóvel, bloquear as contas bancárias dele até a quitação. É legal, é justo, e eu garanto que a gente ganha. Quanto tempo demora? Normalmente uns 6 meses para conseguir a penhora. Mas a gente pode pedir uma liminar, bloqueio imediato de bens. Em 1 semana sai. 1 semana. O casamento era daqui a 3 semanas. Eu quero que ele saiba. No casamento. Na frente de todo mundo. O advogado e o Humberto se entreolharam. Dona Cida, o Dr. Cláudio se inclinou para frente. Juridicamente, eu posso preparar a notificação de execução e a senhora pode entregar pessoalmente no evento. Não é ilegal, mas vai ser devastador. Bom? Minha voz saiu dura, nem parecia minha. Ele me devastou primeiro. Dr. Cláudio sorriu. Um sorriso de canto de boca. Então vamos fazer o seguinte. Eu preparo toda a papelada. Protocolo a ação dia 20, de manhã. Consigo a liminar no mesmo dia, aposto meu escritório nisso. E a senhora entrega a notificação à noite, na festa, na hora que a senhora quiser. Assinei uma procuração. O
O advogado explicou que ia trabalhar por êxito. 20% do valor recuperado. Só recebe se ganhar. Saí de lá 3 horas depois. Meio tonta. Ainda não acreditava no que estava acontecendo. Humberto me acompanhou até a porta. Dona Cida, semana que vem a senhora volta aqui. Dia 18, 2 dias antes do casamento. Vai ter uma surpresa. Voltei para casa de ônibus, subi os 4 andares, entrei na kitnet, sentei na cama, fiquei olhando para o teto. Será que eu estava fazendo certo? Será que eu não estava exagerando? Peguei o celular. Entrei no Instagram do Gustavo. Ele tinha postado foto nova. Ele e a Vanessa num restaurante. Ela de vestido vermelho, decote, colar de pérolas. Ele de camisa social branca, relógio que brilhava no pulso. Na legenda, degustação do menu do grande dia. Comentários embaixo. Casal lindo. Vai ser o casamento do ano. Morro de inveja. Fui no perfil da Vanessa. Foto do vestido de noiva. Não mostrava ela vestida, só o vestido no cabide. Renda francesa. Cauda de 3 metros. Legenda. Quando você encontra o vestido. Comentário de uma amiga. Quanto custou essa obra de arte? Resposta da Vanessa. 20 mil. Mas valeu cada centavo. 20 mil reais num vestido, enquanto eu como pão com ovo. Bloqueei o celular. Deitei de lado. Abracei o travesseiro. Não, eu não estava exagerando. Os dias seguintes foram estranhos. Eu fazia as coisas no automático. Acordava, fazia bolo, entregava, voltava, dormia. O Gustavo não ligou, nem mensagem, nada. Não que eu esperasse. Fazia 3 meses que ele não dava notícia. A última vez foi para pedir que eu pagasse a parcela do consórcio porque ele estava com o cartão estourado. Na quinta-feira, dia 18, 2 dias antes do casamento, voltei no Grand Palace. A recepcionista me reconheceu. Sorriu, dessa vez de verdade. Dona Cida, o senhor Humberto está esperando a senhora. Pode subir direto. Subi. Bati na porta. Entra. Humberto estava com uma mulher do lado. Uns 50 anos, cabelo curto pintado de loiro, roupa toda preta. Dona Cida, essa é a Marta, personal stylist do hotel. A mulher me olhou de cima a baixo, mas não era olhar de nojo. Era olhar de quem está avaliando. Prazer. Ela apertou minha mão. Vim cuidar da senhora. Cuidar? A senhora vai passar o dia de amanhã inteiro no spa. Cabelo, unha, pele, massagem. Tudo. E depois a gente vai escolher um vestido. Mas eu não tenho dinheiro pra... Dona Cida, Humberto interrompeu. Isso é presente. Meu. Não aceito recusa. A Marta me levou embora. Me levou para um andar inteiro do hotel que era só spa, cheiro de lavanda, música relaxante, moças de uniforme branco. Me colocaram numa sala. Pediram para eu tirar a roupa e vestir um roupão. Roupão branco, felpudo, macio que nem nuvem. Passei 4 horas ali. Esfoliação, hidratação, massagem. Eu até dormi na maca. Quando acordei, uma moça estava fazendo minha unha. Lixa, esmalte, mão que eu nem reconhecia de tão bonita. Depois foi o cabelo. A cabeleireira ficou meia hora só avaliando. A senhora tem um cabelo bonito, grosso. Vamos fazer umas luzes suaves, corte moderno, vai ficar linda. Cortou, pintou, secou. Quando me mostrou no espelho, eu quase chorei. Não parecia eu, parecia uma versão melhor de mim. O cabelo grisalho agora tinha reflexos prateados. O corte na altura do ombro, moderno. Meu rosto parecia mais jovem. Gostou? A cabeleireira sorria. Eu só conseguia acenar com a cabeça. Depois veio a maquiagem. Leve, natural, mas que realçava os olhos, disfarçava as rugas. Quando terminaram, me levaram para uma boutique dentro do hotel. Tinha uns 20 vestidos pendurados. A Marta foi direto num. Azul royal, manga 3/4, tecido que brilhava suave, corte reto, elegante. Esse, vesti. Caiu perfeito, como se tivesse sido feito para mim. Sapato. A Marta trouxe um escarpão preto, salto médio, confortável. Consegue andar? Andei. Meu joelho reclamou um pouco, mas dava. Agora o toque final. Ela me deu um colar, pérolas e um brinco pequeno,
discreto. Me levou até um espelho grande, de corpo inteiro. Eu olhei. Não era a dona Cida da kitnet. Não era a dona Cida que faz bolo de cenoura. Não era a dona Cida de mãos calejadas que ia estragar as fotos. Era uma senhora. Elegante, bonita, digna. Comecei a chorar, ali mesmo, na frente do espelho, chorando que nem criança. A Marta me abraçou. A senhora tá linda, linda de verdade. Quando parei de chorar, ela limpou meu rosto com cuidado, para não borrar a maquiagem. Retocou o batom. Amanhã a senhora chega aqui às 5 da tarde. A gente arruma de novo, veste o vestido e 7 horas a senhora desce para o salão. O Humberto vai buscar a senhora. Voltei para casa ainda meio em choque. Entrei na kitnet. Olhei para o espelho da pia do banheiro. Ainda estava bonita. Mesmo com a luz ruim daqui, mesmo com o espelho manchado. Sentei na cama. Peguei o celular. Entrei no Instagram do Gustavo. Ele tinha postado foto do ensaio do casamento. Ele de smoking. A Vanessa de vestido branco, diferente do de noiva. Fundo com flores brancas. Perfeito. Editorial. Legenda. Faltam 48 horas para o dia mais importante das nossas vidas. Comentários. Lindos. Perfeitos. Casal meta. Bloqueei o celular. 48 horas. Deitei. Tentei dormir. Não consegui. Fiquei olhando para o teto a noite inteira. Será que ele ia me reconhecer? Será que ia ter vergonha? Será que ia sentir alguma coisa quando visse a mãe dele ali, arrumada, bonita, do jeito que ele queria? Ou será que ia continuar com vergonha, com nojo? Não importava. Não importava mais o que ele ia sentir. Importava o que eu ia fazer. Sexta-feira passou devagar. Arrumei a casa, lavei roupa, fiz uma encomenda de brigadeiro. Tudo no automático. O celular tocou. Número desconhecido. Alô? Dona Cida, é o Dr. Cláudio. Conseguimos. Conseguiu o quê? A liminar. Saiu agora de tarde. A partir de segunda-feira, 7 horas da manhã, todos os bens em nome do Gustavo Silva e Vanessa Bittencourt estão bloqueados. Contas bancárias, imóvel, veículo, tudo. Mas a notificação só vai ser entregue depois que a senhora der o aval, quando a senhora quiser. Amanhã à noite, no casamento. Perfeito. Vou preparar o documento impresso. Bem bonito, envelope lacrado. A senhora abre quando quiser. Desliguei. Sentei na cama. Tava tudo pronto. Sábado, dia 20. Acordei às 6 da manhã. Não tinha dormido quase nada. Tomei banho. Vesti uma roupa qualquer. Comi um pão. Fiquei olhando o relógio. 10 da manhã, 11, meio-dia, 1 da tarde. 2 horas o celular tocou. Gustavo. Olhei para o nome dele piscando na tela. Deixei tocar. 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 Até cair na caixa postal. Ligou de novo. Atendi. Oi, filho. Mãe, oi. A voz dele estava estranha, meio nervosa. Olha, eu estava pensando aqui. Aquilo que eu falei outro dia, do casamento. Silêncio. Eu falei com a Vanessa. A gente achou um jeito de encaixar a senhora. Não é na cerimônia principal, porque já está tudo fechado, mas no coquetel de depois. A senhora pode ficar lá no cantinho, perto do buffet, sabe? Vai ter uma mesinha separada para a família mais... simples. Família mais simples. Que horas é o coquetel? Às 7. Mas a senhora chega umas 8, 8:30, que é para não ficar muito tempo de pé, por causa do seu joelho. Chegar depois, para ninguém ver. Tá bom, filho, eu vou. Ah, que bom, mãe. A Vanessa vai ficar feliz. Mas olha, não precisa se arrumar muito, não. É coquetel, a gente vai ficar tirando foto, então melhor a senhora ficar discreta mesmo. Uma roupa básica tá ótimo. Roupa básica. Discreta. Tá bom. Então é isso. Beijo, mãe. A gente se vê amanhã. Quer dizer, hoje à noite. Desligou. Fiquei olhando para o celular. Ele me ligou para me convidar para o cantinho. Depois de todo mundo chegar. Com roupa básica, discreta. Olhei para o relógio. 3 horas. Daqui 2 horas eu tinha que estar no hotel. Arrumei uma mala pequena. Calcinha. Sutiã. O vestido velho que eu ia usar para voltar para casa depois.
Saí. Peguei o ônibus, desci no Grand Palace, entrei. A recepcionista me viu e já pegou um cartão. Suíte presidencial, 21º andar, última porta à direita. Subi. Passei o cartão. Abri a porta. Meu Deus, não era um quarto, era um apartamento, sala, cozinha, quarto enorme com cama king size, banheiro com banheira de hidromassagem, varanda com vista para a cidade inteira. Tinha uma mesinha com champanhe, morangos, chocolates, um cartão. Aproveite, dona Cida, você merece. Humberto. Sentei no sofá, afundei, macio, cheiroso. Fiquei ali olhando pela janela, vendo a cidade lá embaixo, os carros pequenininhos, as pessoas pequenininhas. Lá embaixo, meu filho estava se arrumando para o casamento dele, colocando o smoking, ajeitando o cabelo. Nervoso, feliz. E não sabia que a mãe dele estava aqui em cima, esperando. 5 horas bateram na porta. Era a Marta com 2 assistentes. Entraram com maletas, cabides, caixas. Vamos começar? Me levaram para o banheiro. Tomei banho de novo, passaram creme, perfume. Secaram meu cabelo de novo. Fizeram a maquiagem, um pouco mais forte que ontem, por causa da iluminação do salão. Me vestiram, o vestido azul royal, o escarpin, o colar de pérolas, o brinco. Me olhei no espelho. Linda. Eu tava linda. A Marta sorriu. A senhora tá perfeita. 6h30. Bateram na porta. Era o Humberto. De smoking preto, gravata borboleta, cabelo penteado para trás. Ele parou na porta. Ficou me olhando. Dona Cida. Tá bom? Tô ridícula? A senhora tá maravilhosa. Ele entrou. Pegou minha mão. Beijou. Uma rainha. Ele me deu o braço. Pronta? Meu coração batia tão forte que eu achei que ia sair pela boca. Pronta! Descemos de elevador. Ele não soltou meu braço. Ficou o tempo todo segurando firme. O elevador parou no térreo. As portas abriram. O saguão estava cheio. Convidados do casamento. Homens de smoking. Mulheres de vestido longo. Joias. Perfume caro. Risada alta. Humberto me guiou. Atravessamos o saguão. Todo mundo olhando. Mas não com nojo. Com curiosidade. Com respeito. Chegamos na porta do salão. Um salão enorme. Teto altíssimo. Lustre de cristal gigante. Mesas redondas com toalha branca. Centro de mesa com flores brancas e douradas. Palco no fundo. Tinha umas 200 pessoas ali dentro. Circulando, bebendo, conversando. No palco tinha uma estrutura. Um arco com flores brancas. E embaixo do arco, o Gustavo. Meu filho. De smoking preto. Cabelo penteado com gel. Barba feita. Lindo. Meu menino tava lindo. Do lado dele, a Vanessa. Vestido de noiva branco, renda, bordado, brilho. Cauda enorme. Grinalda de flores na cabeça. Buquê de rosas brancas. Eles estavam conversando com um casal. Rindo. Humberto me levou para uma mesa. Mesa redonda, bem na frente. 5 cadeiras. Uma plaquinha em cima. Diretoria. Me puxou a cadeira. Sentei. As pernas tremiam. Quer um pouco de água? Acenei que sim. Ele pegou uma taça, encheu de água, me deu. Bebi. A mão tremia tanto que a água balançava. Calma. Ele segurou minha mão. Respira. Respirei. Fundo. De novo. De novo. Olhei para o palco. O Gustavo estava cumprimentando mais gente. Não tinha olhado para cá ainda. 7 horas. A música parou. Um homem subiu no palco. Terno cinza. Microfone na mão. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à cerimônia de casamento de Gustavo e Vanessa. Palmas, gritos, assovio. A cerimônia começou. Juiz de paz falando. Gustavo e Vanessa de mãos dadas. Votos, troca de aliança. Beijo, mais palmas, mais gritos. Eu só olhava. Olhava meu filho casar, sem saber que eu estava ali. Acabou a cerimônia. Começou o coquetel. Garçons circulando com champanhe. Canapés, salgadinhos finos. As pessoas saíram das cadeiras. Começaram a circular. Cumprimentar os noivos. Tirar foto. Gustavo e Vanessa ficaram ali no palco. Fila de gente querendo abraçar. Fotógrafo tirando fotos sem parar. Flash.
Flash, flash. Humberto se levantou. Vou cumprimentar os noivos. A senhora quer vir? Ainda não. Ele foi. Subiu no palco. Cumprimentou Gustavo. Cumprimentou Vanessa. Conversou um pouco. Apertou a mão. Saiu. Gustavo olhou para trás dele. Olhou para a mesa da diretoria. Me viu. Vi o rosto dele mudar. Os olhos arregalaram. A boca abriu um pouco. Ele me reconheceu. Gustavo falou alguma coisa no ouvido da Vanessa. Ela olhou para mim. A boca dela também abriu. Ela ficou pálida. Mesmo com toda aquela maquiagem de noiva, deu para ver ela ficar branca. Eles se entreolharam. Gustavo desceu do palco. Veio andando até a minha mesa. Rápido, quase correndo. Parou na minha frente. Ficou me olhando de cima a baixo, os olhos dele pulando do meu cabelo pro vestido, pro colar, de volta pro meu rosto. Mãe? Oi, filho. Minha voz saiu calma, firme. Nem parecia que meu coração estava explodindo no peito. Como... Você tá fazendo aqui? Vim pro casamento do meu filho, mas eu disse que era só no coquetel e que era pra senhora ficar discreta. Essa roupa, Ele olhou em volta. A gente estava chamando atenção. Gente olhando, sussurrando. Mãe, a senhora não pode ficar aqui. Essa mesa é da diretoria. Vem comigo. Eu arrumo outro lugar. Ele estendeu a mão para mim. Eu tô bem aqui. Mãe, por favor. A Vanessa tá nervosa. A senhora prometeu que ia ficar discreta. Humberto voltou. Sentou do meu lado. Pegou a taça de champanhe, bebeu um gole. Gustavo olhou para ele. Depois para mim. Depois para ele de novo. Com licença, senhor. Essa é minha mãe. Houve um engano. Ela não deveria estar nessa mesa. Não houve engano nenhum. Humberto recostou na cadeira. Cruzou as pernas. Dona Cida é minha convidada pessoal. Vai ficar exatamente onde está. Gustavo piscou. A cara dele foi mudando. Confusão. Depois susto, depois algo parecido com medo. Senhor Humberto, eu não sabia que o senhor conhecia minha mãe. Conheço há mais de 20 anos. Dona Cida é uma das pessoas mais importantes da minha vida. Ele olhou para o Gustavo com um sorriso frio. O que eu não sabia é que ela era mãe de um dos meus clientes. Descobri essa semana. Que coincidência interessante, né? Gustavo engoliu seco. A gravata borboleta parecia estar apertando o pescoço dele. Eu preciso voltar. A Vanessa tá me esperando. A gente conversa depois, mãe. Ele saiu. Voltou pro palco. Falou alguma coisa no ouvido da Vanessa. Ela olhou para mim de novo. A cara dela era puro ódio, mas ela sorriu. Sorriu para uma pessoa que veio tirar foto. Posou, flash, sorriu de novo. Ele tá apavorado. Humberto encheu minha taça de champanhe. Bebe, vai precisar. Bebi. O champanhe era gelado, com bolinhas que subiam. Diferente daquele espumante de R$ 5 que eu comprava no mercado para brindar sozinha no Ano Novo. As pessoas continuavam chegando para cumprimentar os noivos. A fila não acabava nunca. Gustavo sorria, abraçava, agradecia, mas de vez em quando olhava para mim. Olhar rápido, nervoso. 8 horas. Anunciaram o jantar. Todo mundo foi sentar nas mesas. Eu fiquei na mesa da diretoria. Tinha mais 3 pessoas ali. Um casal de meia-idade, donos de uma empresa que fazia eventos no hotel, e um senhor de uns 70 anos, investidor. Eles foram educados comigo. Conversaram. Perguntaram como eu conhecia o Humberto. Eu contei que éramos vizinhos antigamente. Não contei o resto. Eles não precisavam saber. O jantar servido foi um negócio que eu nunca tinha visto. Entrada. Carpaccio de salmão com alcaparras. Prato principal. Filé mignon ao molho de vinho tinto, batatas baby, legumes grelhados. Sobremesa. Petit gâteau com sorvete de creme. Cada garfada valia mais que minha feira do mês inteiro. Comi devagar, prestando atenção em cada coisa, como as outras pessoas seguravam os talheres. Qual garfo usar primeiro? Como limpar a boca no guardanapo? Gustavo e Vanessa sentaram na mesa principal, bem no centro do salão. Mesa só para eles dois e os padrinhos. 8 pessoas.
Todos jovens, bonitos, bem vestidos, rindo alto, bebendo champanhe. A Vanessa levantou a taça, fez um brinde. Não deu para ouvir o que ela disse, mas todo mundo bateu palma. Depois foi a vez do padrinho. Discurso engraçado. Gente rindo. Mais palmas. Aí o Gustavo levantou, pegou o microfone. Gente, eu queria agradecer a presença de todos vocês aqui hoje. Esse é o dia mais feliz da minha vida. Palmas, gritos de "Viva os noivos!". Eu e a Vanessa construímos tudo do zero. A gente rala todo dia para ter a vida que a gente tem. E hoje é a celebração desse esforço, desse trabalho, dessa conquista. Construíram do zero, com os meus 450 mil reais. Queria agradecer especialmente o senhor Humberto, dono desse hotel maravilhoso que tornou esse dia possível. Ele apontou para nossa mesa. Todo mundo olhou. Humberto levantou a taça, agradecendo. E agradecer cada um de vocês que está aqui. Vocês são nossa família, nossos amigos, nosso alicerce. Mais palmas. Ele sentou. A Vanessa beijou ele. Longo, na boca. Fotógrafo registrando tudo. Eu bebi mais champanhe. A taça foi enchida de novo. Bebi de novo. Humberto se inclinou. Dona Cida, a senhora quer fazer isso? Quero. Quando? Na hora do brinde principal, depois do bolo. Ele assentiu. Pegou o celular. Digitou alguma coisa. Guardou. O jantar acabou. Começou a música. DJ. Som alto. Pista de dança no centro do salão. Gustavo e Vanessa foram os primeiros a dançar. Valsa. Ele rodando ela. Vestido dela girando. Todo mundo em volta tirando foto, vídeo, postando no Instagram. Depois chamaram mais gente para a pista. O salão virou uma festa. Gente dançando, pulando, suando. Eu fiquei sentada, só olhando. 10 horas. Cortaram o bolo. Um bolo de 5 andares, branco, com flores de açúcar. Topo do bolo com as iniciais G e V em dourado. Gustavo e Vanessa cortaram juntos. Deram um pedaço um pro outro. Ela lambeu o dedo dele, risada. Mais foto, mais vídeo. Distribuíram o bolo. Um garçom trouxe um pedaço para mim. Comi. Massa de baunilha com recheio de doce de leite. Cobertura de fondant. Bom, muito bom. Mas eu já tinha feito bolo melhor. Bolo mais gostoso. Bolo que o Gustavo comia e repetia 3 vezes quando era criança. 10h30. A música parou de novo. O DJ falou no microfone. Pessoal, agora é hora dos brindes. Quem quiser falar alguma coisa para os noivos, só chamar aqui. Algumas pessoas foram. Amigos, primos, cada um falando alguma coisa engraçada, emocionante, boba. Aí o DJ falou. Vamos chamar agora o senhor Humberto, dono do Grand Palace, para falar algumas palavras. Humberto levantou, alisou o paletó, caminhou até o palco, pegou o microfone. Boa noite. Primeiro, parabéns para os noivos. Vocês estão lindos. Palmas. Eu não costumo fazer discurso em casamento dos clientes, mas hoje é especial, porque hoje eu descobri uma conexão interessante com essa família. Silêncio. Todo mundo prestando atenção. Eu tenho aqui na mesa da diretoria uma pessoa muito importante para mim, Dona Cida. Ele apontou para mim. Holofote me iluminou. Eu pisquei. Todo mundo olhou. Dona Cida é a mãe do noivo, e ela é a razão de eu estar aqui hoje. Gustavo ficou branco. A Vanessa segurou o braço dele. Há 22 anos eu era um moleque pobre, office boy, ganhava uma miséria, passava fome, dormi na rua mais de uma vez, e Dona Cida, que mal me conhecia, me deu comida, todo dia, durante 6 meses, até eu conseguir me levantar. Ele fez uma pausa, olhou para mim, sorriu. Se não fosse por ela, eu não estaria aqui. Esse hotel não existiria. Nada disso existiria. Dona Cida me salvou, e eu nunca esqueci. Algumas pessoas bateram palma, outras ficaram só olhando. Então hoje, quando descobri que o noivo é filho dela, fiquei muito feliz, porque pensei, que sorte, que bênção. O filho de uma mulher tão generosa, tão bondosa, só pode ser um homem de caráter.
Um homem que sabe o valor da gratidão, da lealdade, da família. O tom dele mudou. Ficou mais frio. Mas aí eu fiquei sabendo de uma coisa interessante. Dona Cida não ia vir nesse casamento, porque o filho achou que ela não tinha... Como ele disse mesmo? Ah, sim, que ela não tinha o perfil do evento, que ia estragar a harmonia das fotos. Silêncio sepulcral. Ninguém respirava. Gustavo levantou. Senhor Humberto, isso é um mal-entendido. Senta. A voz do Humberto não era pedido. Era ordem. Gustavo sentou. Eu trouxe Dona Cida como minha convidada de honra, porque ela merece. Porque ela é mais elegante, mais digna, mais importante que qualquer pessoa nesse salão. Incluindo eu. Ele desceu do palco. Veio até mim. Estendeu a mão. Dona Cida, a senhora quer dizer alguma coisa? Meu coração disparou. As mãos suaram. Fiquei olhando para a mão dele estendida. Levantei, peguei a mão dele. Atravessamos o salão. Todo mundo olhando. Ninguém falava nada. Só o barulho dos meus saltos no chão de madeira. Subi no palco. Humberto me deu o microfone. Apertou meu ombro. Desceu. Fiquei ali. Sozinha. 200 pessoas me encarando. Olhei para o Gustavo. Ele estava branco. Os olhos dele pedindo, implorando. Mãe, não faz isso. Por favor. A Vanessa segurava o buquê com tanta força que os dedos dela estavam brancos. Respirei fundo. Boa noite. Minha voz saiu rouca. Pigarriei. Boa noite. Meu nome é Maria Aparecida. Eu sou a mãe do Gustavo. Silêncio. Faz muito tempo que eu não vejo meu filho. A gente se afastou. Ele ficou ocupado. Eu entendi. Filho cresce, segue a vida dele, né? Algumas cabeças acenaram. Mas hoje eu tô aqui. E tô muito bonita. Risada nervosa de algumas pessoas. Esse vestido foi presente do Humberto. Esse cabelo, essa maquiagem, tudo. Porque eu não tinha roupa para vir. Não tinha dinheiro. Porque eu moro numa kitnet de 40 metros quadrados na Penha. Pago R$ 2.100 de aluguel. Vivo com 3.200 por mês. O silêncio ficou mais pesado. Mas 5 anos atrás eu tinha uma casa. Casa boa. Na Muca. 3 quartos. Quintal. Garagem. Quando meu marido morreu, meu filho me pediu dinheiro para investir num negócio. Ele disse que ia dar certo, que ia comprar uma cobertura para a gente morar junto, que ia cuidar de mim. Olhei para o Gustavo. Uma lágrima desceu no rosto dele. Eu vendi minha casa. Dei para ele R$ 450 mil. Burburinho. Gente sussurrando. O negócio não deu certo, mas meu filho comprou um apartamento, em Alphaville, no nome dele e da noiva. E eu fui morar numa kitnet. E ele sumiu, parou de me visitar, parou de ligar, só aparecia quando precisava de alguma coisa. A voz começou a falhar. Respirei. E 3 semanas atrás eu descobri pelo Instagram que ele ia casar. Aqui, nesse hotel. Quando liguei para perguntar, ele me disse que eu não podia vir, que eu ia estragar as fotos, que minhas mãos de velha, minha roupa pobre, meu jeito simples iam destoar da estética. Vanessa soltou um soluço. Cobriu a boca com a mão. Mas o Humberto me trouxe, me arrumou, me colocou aqui. E agora eu quero dizer uma coisa pro meu filho. Olhei direto pros olhos dele. Gustavo, você achou que eu não tinha roupa. Graças a um amigo de verdade eu tenho. Mas você esqueceu uma coisa. Você esqueceu que sem o meu dinheiro, nem a roupa que você tá usando existiria. Sem o meu sacrifício, você não teria faculdade, não teria cursinho, não teria inglês, não teria nada. Tirei o envelope do bolso do vestido. Envelope branco, grande, lacrado com cera vermelha. Esse não é um cartão de felicitações, filho. Isso aqui é uma notificação de execução de dívida. Abri o envelope, tirei os papéis, li alto. Confissão de dívida firmada em abril de 2020. Valor original, R$ 450 mil. Prazo, 60 meses. Vencimento, abril de 2025. Garantia real.
Imóvel situado na Rua das Palmeiras, número 345, Alphaville. Gustavo levantou de novo. Cambaleou, segurou na mesa. Valor atualizado com correção monetária e juros, R$ 807.000. Vanessa soltou um grito. Tampou a boca. Começou a chorar. Liminar de bloqueio de bens concedida pelo juízo da Terceira Vara Cível. Vigência, a partir de segunda-feira, 7 horas da manhã. Todos os bens em nome de Gustavo Silva e Vanessa Bittencourt estão bloqueados até a quitação integral da dívida. Desci do palco. Atravessei o salão. Silêncio total. Só o barulho dos meus passos. Parei na frente da mesa dele. Coloquei os papéis em cima do bolo. O oficial de justiça vai te procurar na segunda-feira. O apartamento está penhorado, as contas bloqueadas, o carro apreendido. Gustavo só me olhava, lágrimas escorrendo, boca tremendo. Você tinha razão numa coisa, filho. Esse é o casamento mais caro da sua vida, porque vai custar tudo que você tem. Me virei. Andei em direção à saída. Humberto veio atrás. Me deu o braço. A porta se fechou atrás da gente. E eu ouvi. Ouvi o silêncio virar grito, virar choro, virar caos. Subimos pro quarto. Entrei. Sentei no sofá. Tirei o sapato. E aí eu desabei. Chorei. Chorei tanto que não conseguia respirar. Soluçava. Gritava. Humberto sentou do meu lado. Me abraçou. Ficou ali, quieto, só segurando. Chorei até não ter mais lágrima. Até ficar vazia. Quando parei, já era meia-noite passada. Humberto me deu um copo de água. Bebi. A senhora fez a coisa certa. Eu destruí o casamento do meu filho. Não, você cobrou uma dívida. Uma dívida que ele devia faz 5 anos. Uma dívida que ele ia continuar fingindo que não existia se você não tivesse feito isso. Olhei para ele. Ele vai me odiar. Talvez, por um tempo, mas um dia ele vai entender que você não estava sendo cruel, você estava sendo justa. Dormi no hotel essa noite, na cama king size, nos lençóis de algodão egípcio, com o travesseiro mais macio do mundo. Mas não dormi bem. Sonhei com o Gustavo criança, correndo no quintal, pedindo colo, chamando mãe com aquela vozinha fina. Acordei com o celular tocando. Domingo, 8 da manhã, número desconhecido. Alô? Mãe, era a voz do Gustavo, rouca, cansada. A gente precisa conversar. Fiquei olhando para o celular. O nome dele piscando na tela, meu dedo pairando em cima do botão verde. Atendi. Oi, filho. Silêncio do outro lado. Respiração pesada. Mãe, o que foi aquilo ontem? Aquilo foi uma cobrança de uma dívida que você devia faz 5 anos. Mas na frente de todo mundo, no meu casamento, você me humilhou. A voz dele estava subindo, ficando esganiçada. Eu te humilhei? Minha voz saiu mais dura do que eu esperava. Gustavo, você me disse que eu ia estragar as fotos do seu casamento. Você me escondeu da sua noiva, me tratou que nem lixo durante 5 anos, e eu que te humilhei. Mãe, você não entende. A Vanessa tá em choque. A família dela tá furiosa. Metade dos convidados foi embora ontem mesmo. A gente virou piada. Tem vídeo circulando no Instagram. As pessoas estão rindo da gente. E o apartamento? Ainda tá rindo? Silêncio. As contas da gente tão bloqueadas. A gente não consegue tirar R$1. O cartão não passa. A Vanessa tentou pagar o Uber para voltar do hotel. O cartão foi recusado. A gente teve que pedir dinheiro emprestado pro padrinho. E a lua de mel em Cancún? Cancelada. A voz dele quebrou. Tudo cancelado. A gente ia viajar segunda de manhã. Já tinha pagado hotel, passagem, tudo. E agora não tem como ir. Não tem como pagar nada. Eu devia estar sentindo pena. Mas não estava. Só sentia um vazio. Gustavo, você assinou um contrato. Pegou R$450.000. Prometeu devolver em 5 anos. Nunca devolveu. Nunca nem falou sobre isso. O que você esperava? Eu esperava que minha mãe tivesse um mínimo de consideração, que esperasse pelo menos até depois do casamento. Consideração. Repeti a palavra devagar.
Você sabe o que é consideração, filho? Consideração é ligar para a mãe de vez em quando. É visitar. É perguntar se tá tudo bem. Consideração é não fazer a mãe descobrir que o filho vai casar pelo Instagram. Mãe. Consideração é não dizer para a própria mãe que ela é feia demais para o casamento do filho. Eu não disse isso. Disse, com outras palavras, mas disse. Ouvi ele soluçar do outro lado. Chorar que nem criança. Mãe, eu sinto muito. Eu sei que eu errei. Eu sei que eu te tratei mal. Mas por favor, tira essa liminar. Deixa a gente acessar o dinheiro. A gente vai te pagar. Eu juro. A gente vai te pagar tudo. Com que dinheiro, Gustavo? Você trabalha de quê mesmo? Silêncio. Consultor de investimentos, não é? Que consultoria você faz? Quanto você ganha por mês? Mãe, isso não... Quanto? Depende. Tem mês que eu fecho contratos bons. E tem mês que você não fecha nada e vive das reservas que vieram dos meus 450 mil. Eu sei como você vive, Gustavo. Eu vejo seu Instagram, restaurante caro, roupa de marca, viagem. De onde vem esse dinheiro? Ele não respondeu. Vem do apartamento. Você fez empréstimo usando o apartamento como garantia. Tirou uma grana boa. E tá gastando, vivendo de aparência, fingindo que é rico. Como você sabe disso? O advogado investigou. É tudo público, tá tudo registrado. Você deve para o banco também. 120 mil reais, parcelado em 10 anos. Ouvi ele respirar fundo. Gustavo, você tá falido. Só não sabe ainda. Então me ajuda. Você é minha mãe. Mãe ajuda filho. Eu já ajudei, demais. E olha no que deu. Mãe, a Vanessa vai me deixar. Ela já tá falando em anular o casamento. Diz que eu menti sobre minha situação financeira. Que se ela soubesse que eu devia quase 1 milhão para a própria mãe, nunca teria casado. 1 milhão. 807 mil mais os 120 do banco. Então ela te amava pelo dinheiro, não por você. Não é isso. É exatamente isso, Gustavo. Ela queria a vida de luxo. O apartamento, o carro, as viagens. Não você. E você também. Você queria a vida de aparência, mais do que queria a mãe. Ele chorou mais alto. Aquele choro que corta a respiração. Eu preciso de você, mãe. Por favor. Você precisa de mim agora. Onde você estava quando eu precisava? Desliguei. Fiquei sentada na cama, olhando para a tela preta do celular. Será que eu tinha sido dura demais? Será que eu devia ter escutado mais? Não. Não devia. Ele ligou de novo. 3 vezes. Eu não atendi. Mensagem. Mãe, perdão. Perdão por tudo. Eu errei. Eu fui um filho horrível. Mas por favor não me abandona agora. Não respondi. Outra mensagem. A Vanessa foi embora. Levou as coisas dela. Disse que vai ficar na casa da mãe até resolver a situação. O apartamento tá vazio. Eu tô sozinho. Não respondi. Mais uma. Eu mereço. Eu sei que eu mereço, mas eu te amo. Eu sempre te amei. Só que eu fui burro, fui egoísta. Deixa eu consertar isso. Bloqueei o celular. Tomei banho. Vesti a roupa velha que eu tinha trazido. Calça jeans, blusa de malha, sapatilha. Olhei para o vestido azul royal pendurado no cabide. Tão bonito, tão caro. Desci. Entreguei a chave na recepção. Humberto estava no saguão. Me viu. Veio até mim. Já vai? Já. Preciso voltar para casa. Dona Cida, a senhora pode ficar o tempo que quiser. A suíte é sua. Obrigada, Humberto. De coração. Mas eu preciso ir. Ele me abraçou. Abraço apertado. Demorado. Qualquer coisa mesmo. A senhora me liga. Eu sei. Peguei o ônibus. Voltei para Penha. Subi os 4 andares. Entrei na kitnet. Tudo igual. Pequeno, apertado, úmido, mas era meu espaço, minha paz. Sentei na cama, liguei a TV, domingo à tarde, programa de auditório, risada enlatada. O celular tocou de novo, número diferente. Atendi sem pensar. Alô? Dona Maria Aparecida? Voz feminina.
jovem. Sim, aqui é da Vanessa, a esposa do Gustavo. Ex-esposa? Eu quase falei, mas fiquei quieta. Eu queria conversar com a senhora, pessoalmente. A senhora pode? Sobre o quê? Sobre tudo. Sobre o Gustavo, sobre o dinheiro, sobre tudo. Marquei na terça-feira, numa padaria perto da minha casa. 3 da tarde. Cheguei 2:55. Sentei numa mesa no fundo, pedi um café. Ela chegou às 3 em ponto, sem maquiagem. Cabelo preso num rabo de cavalo simples. Calça jeans, blusa branca, tênis. Diferente. Muito diferente da noiva de vestido de 20 mil reais. Sentou na minha frente. Pediu um suco de laranja. Ficamos em silêncio uns segundos. Ela mexendo no canudo. Eu bebendo meu café. Eu vim pedir desculpa. A voz dela saiu baixa. Pelo jeito que eu te tratei, pelas coisas que eu disse, que eu fiz o Gustavo dizer. Olhei para ela. Os olhos dela estavam vermelhos, inchados. Eu tinha vergonha da senhora. Achava que a senhora era, sei lá, atrasada, simples demais. Eu queria uma sogra chique, que usasse roupa de grife, que frequentasse os lugares certos. Ela limpou o nariz com um guardanapo de papel. Mas eu não sabia. Não sabia que a senhora tinha vendido sua casa, que tinha dado tudo pro Gustavo, que vivia numa kitnet, que passava aperto. O Gustavo nunca contou. Ele tinha vergonha. Tinha. E eu ajudei. Eu incentivei. Sempre reclamava quando ele falava de te visitar. Dizia que era perda de tempo, que a gente tinha coisas mais importantes para fazer. Ela bebeu um gole do suco. A mão tremia. Quando eu vi a senhora no casamento, tão bonita, tão elegante, sentada na mesa da diretoria, eu não acreditei. Achei que era outra pessoa. Até o Gustavo falar que era a mãe dele. Você ficou com raiva. Fiquei, porque a senhora não devia estar ali, não no meu planejamento, não na minha festa perfeita. Ela riu, riso amargo. Festa perfeita. Que piada. Ficou quieta uns segundos. Depois, quando a senhora subiu no palco, quando começou a falar, eu quis morrer, quis sumir, porque tudo que eu tinha construído, toda a minha vidinha de mentira, desmoronou em 5 minutos. E o Gustavo? Ele não sabia que a senhora tinha o documento. Ele achou que era só um papel, uma formalidade, que nunca ia dar em nada. Ela olhou para mim. Ele subestimou a senhora. Todo mundo subestima a mãe. Ela assentiu. Eu vim aqui pedir desculpa e dizer que eu vou anular o casamento. Já falei com o advogado. Casamento com menos de 15 dias pode anular por vício de consentimento. Ele mentiu sobre a situação financeira. Então eu consigo. E ele sabe? Sabe. Eu contei ontem. Ele implorou para eu não fazer. Disse que a gente ia superar junto, que o amor era mais importante. Ela riu de novo. Amor. A gente mal se conhece. Namoro de 2 anos. Metade disso eu passei viajando, postando foto, fingindo. Ela terminou o suco. Levantou. Eu só queria que a senhora soubesse, que eu sinto muito e que a senhora tá certa, em tudo. Ela foi embora. Eu fiquei ali, tomando café frio, olhando pela janela da padaria. As semanas seguintes foram estranhas. Gustavo ligava todo dia. Eu não atendia. Ele mandava mensagem. Eu lia, mas não respondia. O Dr. Cláudio me ligou na quinta. Dona Cida, conseguimos o bloqueio completo. Contas, veículos, imóvel, tudo travado. Ele não consegue vender, alugar, emprestar, nada, até pagar. E se ele não tiver como pagar? Aí a gente executa, coloca o apartamento em leilão, liquida tudo. A senhora recebe o valor da dívida. O resto, se sobrar, volta para ele. E sobra. Difícil. Apartamento deve estar valendo uns 800 mil na situação atual do mercado. Menos a dívida dele com o banco. Menos a dívida com a senhora. Vai dar bem apertado. Ou seja, ele ia perder tudo. Sexta-feira, 3 semanas depois do casamento. Bateram na minha porta. 9 da noite. Olhei pelo olho mágico. Era o Gustavo. Abri. Ele estava diferente. Barba por fazer. Cabelo bagunçado, roupa amarrotada.
Olheira profunda. Oi, mãe. Oi. Eu posso entrar? Abri espaço. Ele entrou. Ficou parado no meio da kitnet, olhando em volta, as paredes rachadas, o teto com infiltração, a geladeira velha fazendo barulho. É aqui que você mora. É. Ele sentou na beirada da cama, colocou o rosto nas mãos. Eu nunca vim aqui, em 5 anos. Eu nunca quis ver. Sentei na única cadeira que eu tinha. Esperei. Eu perdi tudo, mãe. A Vanessa anulou o casamento. O apartamento vai ser leiloado. O carro foi apreendido. Eu tô morando num quarto alugado, dividindo com mais 2 caras. R$ 450 por mês. R$ 450. Menos do que eu gastava de mercado. Arrumei um emprego. Vendedor, loja de celular no shopping. Ganho 2.000 por mês mais comissão. Quando vendo. Ele olhou para mim. Os olhos dele eram 2 buracos. Eu tô vivendo a vida que você vivia, enquanto eu gastava seu dinheiro. Não falei nada. E eu entendi. Eu entendi como você se sentia. O desespero de chegar no fim do mês e não ter sobrado nada. O medo de ficar doente e não ter como pagar remédio. A humilhação de não poder comprar uma roupa nova. Ele limpou o nariz na manga da camisa. Eu vim pedir perdão. De novo, mas diferente. Eu não quero que você tire a liminar. Não quero dinheiro. Não quero ajuda. Eu quero que você me perdoe, como pessoa, como filho. Eu quero ter minha mãe de volta. Olhei para ele. Meu menino, que virou homem, que virou egoísta e agora estava virando humano de novo. Gustavo, você me machucou. Muito. Eu sei. Você me tratou que nem lixo. Me escondeu. Teve vergonha de mim. Eu sei. Como eu vou confiar em você de novo? Ele levantou. Veio até mim. Ajoelhou na minha frente. Eu não sei, mãe. Eu não sei se você vai conseguir. Mas eu vou tentar. Vou tentar todo dia, pro resto da minha vida, até você acreditar. Peguei o rosto dele com as 2 mãos. As minhas mãos calejadas, velhas, feias. Eu te amo, filho. Sempre amei. Mas amor não basta. Precisa ter respeito. Eu sei. Você vai ter que trabalhar. De verdade. Pagar suas contas. Viver dentro do que você ganha. Eu vou. E vai ter que me pagar. Mesmo que demore anos. Mesmo que seja R$ 100 por mês. Mas vai ter que pagar. Eu vou. Eu prometo. Abracei ele. Ele chorou no meu colo. Chorou que nem criança pequena. Que nem quando caía e ralava o joelho. E eu chorei também. Não porque estava feliz. Ainda não estava. Ainda doía. Mas porque tinha esperança. Esperança que meu filho ia aprender. Que ia crescer. Que ia virar homem de verdade. 6 meses depois. Gustavo vinha me visitar todo domingo. Trazia almoço. Às vezes fazia aqui mesmo. Não sabia cozinhar direito. Queimava o arroz. Deixava o feijão cru. Mas tentava. Começou a me depositar R$ 200 por mês. Todo dia 5. Sem falhar. R$ 200, de 807 mil. Ia demorar 337 anos para pagar. Mas ele estava pagando. O apartamento foi a leilão. Vendeu por 780 mil. Pagou o banco primeiro. 120 mil. Sobrou 660. Doutor Cláudio pegou os 660. Descontou os 20% dele. Sobrou 528 mil. Ainda faltava 279 mil. Mas eu tinha metade da dívida de volta. Comprei um apartamento. Pequeno, mas próprio. 2 quartos, um banheiro, sala, cozinha, penha mesmo. Perto da kitnet velha. 370 mil. Sobrou 158 mil na poupança. Me mudei num sábado. Gustavo me ajudou. Carregou caixa. Montou os móveis, instalou o chuveiro. No fim do dia, a gente sentou no chão da sala vazia, comendo pizza, que ele pagou com o dinheiro da comissão do mês. Ficou bom, mãe. Ficou. Ele olhou em volta, pro apartamento pequeno, simples, mas limpo, arrumado. Meu. Eu devia ter feito isso 5 anos atrás, comprado um AP para você, em vez de ter comprado para mim. Devia. Ele sorriu. Sorriso triste.
Mas não tem volta, né? Não tem. Só tem pra frente. Só. Ele deitou no chão, olhando pro teto. Eu aprendi uma coisa nesses meses, mãe. O quê? Que dinheiro não compra caráter. Eu tinha dinheiro, seu dinheiro, e não tinha caráter nenhum. Deitei no chão também, do lado dele. E agora? Agora eu não tenho dinheiro, mas tô tentando ter caráter. A gente ficou ali, mãe e filho, deitados no chão do apartamento vazio, olhando pro teto. E pela primeira vez em 5 anos, eu senti que tinha meu filho de volta. Não o filho perfeito, não o filho que eu tinha criado para ser, mas o filho real, que errou, que pagou, que estava aprendendo, e isso era suficiente. Domingo, 1 ano depois do casamento. Gustavo chegou cedo, trouxe pão, frios, bolo. A gente tomou café junto, na mesa da minha cozinha. Ele tinha mudado, estava mais magro, mais simples, menos gel no cabelo, roupa básica. Mãe, eu queria te contar uma coisa. Fala. Eu fui promovido, virei gerente da loja. Sério? Sério. Vou ganhar 4.200, mais comissão. Sorri. Parabéns, filho. E eu queria aumentar o valor, que eu te pago, para 500 por mês. Dá? Dá. Ele pegou minha mão, aquela mão calejada, velha, com marcas de queimadura. Eu vou te pagar, mãe. Tudo. Não sei quanto tempo vai levar, mas eu vou. Eu sei. E eu sabia mesmo. Porque ele não era mais aquele menino mimado, que achava que o mundo devia tudo para ele. Era um homem, que sabia o peso das escolhas, o preço da ingratidão, e que estava pagando, com juros, com dor, mas pagando. E eu? Eu tinha minha casa, minha paz, minha dignidade. E tinha meu filho de volta. Um filho imperfeito, machucado, mas meu. E isso, no final das contas, era o que importava. Comenta aí se essa história